Xará, boa tarde aí mais uma vez. E ó, jogão, né, nesse final de semana no Beira-Rio. Conta tudo pra gente agora. Agora sim, Rafa, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando o Fala Rio Grande. Teremos, é claro, uma partida bem emocionante, a gente pode dizer assim, né? O Inter cheio de expectativas, tanto da parte do Inter quanto da parte do Palmeiras. O Inter enfrenta o Palmeiras às 6h30 da tarde no Beira-Rio. A expectativa é de bom público no estádio Colorado. O jogo estava inicialmente marcado para as 11 da manhã, quando aí sim teríamos talvez o público recorde do ano no Beira-Rio. Mas aí, um pouquinho mais tarde, domingo, a previsão também não está ajudando muito, apesar de não estar chovendo, vai estar bastante frio. Então deve afastar um pouco o torcedor do estádio. Mas o Inter enfrenta o Palmeiras, a gente está vendo aí a última vez que as equipes se enfrentaram foi pelo Brasileirão do ano passado, na última rodada. O Inter ainda sonhava, umas rodadas antes dessa partida, com o título, tentar tirar uma diferença do Palmeiras. Quando houve esse jogo, houve o confronto no Beira-Rio, o Palmeiras já estava campeão do Campeonato Brasileiro, o Inter já estava garantido na segunda colocação, mas o Inter venceu, Rafa. O Inter venceu o Palmeiras no último confronto e se espera que talvez o Inter consiga repetir uma vitória, não um 3-0 como foi em 2022, mas talvez uma vitória para animar um pouco a torcida. Porque o Palmeiras, apesar de ser o melhor time do Brasil aí nos últimos anos, não é imbatível. Ontem foi derrotado pelo São Paulo, o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e é certo que teremos um grande jogo, né? O Inter contando com o Alan Patrick, com o Ener Valencia, ainda tem problemas, é claro, ainda não vai ter o Pedro Henrique, não deve ter o Johnny mais uma vez, o Inter tem problemas para montar um time, mas já vai ser um time bem mais reforçado na comparação com o que jogou contra o Fluminense. Sem o Alan Patrick já dá para dizer que é 50% do time do Inter faltando, né, Rafa? Então o Inter sim deve fazer uma boa atuação e em comparação a ele mesmo, aí a gente vai ver se essa boa atuação é suficiente para superar o Palmeiras. Bom, mas a gente foi pra rua hoje já cedo pra saber como é que tá a expectativa da torcida, né, Rafa? Pois é, porque é um grande confronto, né, Rafa? Um grande confronto que gera expectativa principalmente na torcida do Inter, que nos grandes confrontos que teve nesse ano não conseguiu ter bons resultados, especialmente nos Grenais, né, que se tinha muita expectativa. O Inter acabou derrotado nos 2 Grenais, teve a vitória sobre o Flamengo, no jogo contra o Fluminense na última rodada foi derrotado. Então o Inter vive uma temporada de incertezas. Nós vamos ouvir aí, a Grazi foi pra rua, ouvir o torcedor, vamos ouvir a opinião do pessoal que realmente torce pro Inter, torce muito pro Colorado. Vamos ver o que eles acham sobre esse confronto contra o Palmeiras. Acredito nos 2-0 confiante, o Ener Valencia vai marcar e guardar o dele, assim como o Arangues também vai deixar o dele, e eu quero que o Mano vá embora logo do Internacional, que o Internacional não é capacho dele e do Guerrinha. Eu acho que vai dar Inter, 1-0 pro Inter. 1-0, o Ener Valencia vai fazer o primeiro dele? Sim, espero, né? Assim espero. Ele, infelizmente, ele não tá fluindo o futebol dele por enquanto, mas creio que mais pra frente vem um desempenho melhor agora. Guerrinha, meu. Guerrinha do Gaúcho, pô. Tá de sacanagem. Sofridinho. Ener Valencia, estreia no Beira-Rio. Isso aí, eu não levo fé. Não levo fé nele. O Whindersson contrata velho. Estou caindo nos pedaços, não vale a pena. O time do Palmeiras agora que a eliminação, acredito que sentiu bastante, né? Vai vir pro Beira-Rio meio desmotivado. E aqui a força do Beira-Rio, acredito na força do Beira-Rio, né? A força da torcida aí, acredito 3-0 Inter e vão pra cima deles. E fora Mano Menezes. O Inter com time grande cresce, né? Contra time pequeno nós estamos azarados, mas acho que nós conseguimos ganhar. Vontade, esforço e vamos que vamos, né? Ener Valencia vai meter uns 3-0 neles. A galera confiante no 3-0 aí, né? E fora Mano e tudo mais, enfim. É uma temporada de incertezas, né, Rafa? O pessoal tá confiante na vitória contra o Palmeiras, apesar de ser o Palmeiras, mas querendo sim a saída do Mano Menezes. E eu arrisco a dizer que muito desse zum que voltou a acontecer de uma saída do Mano Menezes é porque o Kudê foi demitido do Atlético. Então o pessoal agora já tá olhando, querendo a volta do treinador que esteve aqui no Beira-Rio em 2020, fez uma boa campanha, acabou saindo pro Celta de Vigo. O Kudê também divide opiniões, né, Rafa? Muita gente gosta dele, muita gente odeia ele, então o Kudê mexe um pouco com parte da torcida do Inter. Mas, Rafa, só pra gente avançar aqui falando sobre o Inter, ontem no final da tarde, o Inter no começo da manhã anunciou o Roger chegou no meio da tarde, mas no finalzinho da tarde o Inter teve uma outra notícia, só que essa não tão boa, né, Rafa? O Rodrigo Moledo, jogador do Inter, ele teve uma substância acusada no seu exame antidoping, tá, Rafa? No jogo da Libertadores contra o Metropolitanos. O Rodrigo Moledo se manifestou nas suas redes sociais, dizendo que em toda a sua carreira nunca utilizou substância alguma e vai provar que isso não é verdade. O Inter também se manifestou em
em apoio ao jogador, né, dizendo que vai prestar apoio, mas o Moledo está afastado, tá, Rafa? Claro que ainda cabe uma contraprova, mais um exame deve ser feito, e se o exame contestar a prova mais uma vez da substância, ainda o Moledo vai para julgamento e se, claro, se for tudo confirmado, ele pode pegar até 2 anos de suspensão do futebol, coisa que a gente não quer, né, Rafa? A gente torce para que não seja realmente, não tivesse nada ali no exame, claro, que seja apenas um erro para o Moledo conseguir encerrar a carreira dele, né, Rafa? Já tem 36 anos, fez uma carreira muito bonita, tanto aqui quanto fora do Brasil, então não seria muito legal ter essa marca aí. Então, só para a gente esclarecer, o Moledo está suspenso da Conmebol por conta do jogo ter sido pela Libertadores, mas está afastado das atividades, não está mais treinando com um grupo, porque não pode jogar nem na Libertadores, nem no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos seguir também, a gente vai ouvir agora, né, o volante, o Gabriel, que está aí cada vez mais próximo de reestrear também, a gente já fala disso, né, Rafa? Vamos ouvir ele, é isso? Isso, vamos ouvir o Gabriel, Rafa, porque ele concentrou, mas pela primeira vez, né, ficou no banco de reservas contra o Fluminense e está cada dia mais próximo de fazer a sua reestreia depois da lesão no joelho. Vamos ouvir Gabriel. A ansiedade está a milhão, isso eu não vou mentir, até porque eu sou um cara competitivo e sempre quero estar ali dentro de campo, podendo ajudar meus companheiros e meu clube. Aí, Renê. Filma o Renê um pouco, não, ele quer... Ele, eu não quero sair na história dele, não. Ele vai ficar saindo na minha. Que sua história? Então é realmente isso. Agora é descansar, focar, guardar a ansiedade para poder, na hora que tiver a oportunidade, entrar bem e voltar ao que fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. A torcida também na expectativa dele, né? Pois é, porque o Gabriel qualifica muito a saída de campo do Inter, né, Rafa? Talvez o Gabriel entre no jogo contra o Palmeiras, mas não deve começar a partida como titular, não. Deve concentrar e talvez ali, dependendo do resultado do jogo, no finalzinho do segundo tempo, ali o Gabriel pode reestrear. Tá certo, dá um recado agora aqui, vamos falar de BetSport. Já volto com o Rafa de falar de Grêmio aqui, aguenta aí. Porque a maior emoção do torcedor, né, tu que tá sempre acompanhando o teu time aí, disputando os campeonatos, né, é ver tudo dando certo lá em campo. E na betsport.com tu pode dar o palpite, brincar com o resultado dos jogos e se divertir fazendo tua fezinha lá. O resultado do jogo te rende dinheiro extra. Tem vários jogos lá para tu mostrar que entende de resultado. É febre no Brasil inteiro, não tem jeito, é betsport.com, porque além do futebol lá, tem basquete, tem vôlei, tem tênis, um monte de possibilidades. E seguinte, não precisa só postar no teu time não, do coração, pode secar o adversário, N possibilidades em betsport.com. Acessando agora, tem bônus de até R$300 para tu te divertir. Entra lá agora, tem tudo bem explicadinho lá, maior cassino do Brasil, não tem jeito, então acessa aí, tem o QR Code aqui que é fácil, tu entra na hora aí, tu te diverte, ganha dinheiro, o acesso é fácil, o sistema é seguro, saque rapidão. E para completar, Diego Souza, fala aí. O que você entende sobre emoção? Emoção é aquilo que faz a tua adrenalina subir. Saber que você pode correr risco. Me diga você, o que nessa vida não traz riscos? Nós buscamos sempre a possibilidade de vitória, de uma tentativa ficar guardada na história. Basta tentar. Haverá o dia, e hoje pode ser o seu. Tá com sorte? Vai no BetSport. É isso aí, não dá bobeira. betsport.com tem pagamentos garantidos, já aterrissou lá no Navigator, um jogo bem bacana que tem por lá. Quem tem sorte tem BetSport. Acesse aí no site aqui de Barbadinha, no QR Code. Rafa Rezende, vamos dar sequência, falar de Grêmio agora, né? Isso, Rafa, o Grêmio não tem jogos nesse final de semana, teria o jogo contra o Corinthians, o jogo foi adiado, porque o Corinthians teve um jogo a mais pela Copa Sul-Americana e vai amanhã disputar se vai ou não para a semifinal da Copa do Brasil jogando contra o América Mineiro. Então, por conta do Corinthians, o Grêmio teve seu jogo adiado, vai ficar aí um tempinho sem jogar. Mas a gente vai repercutir, Rafa, duas falas que o Renato falou na coletiva pós-jogo agora, quando o Grêmio se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro, não, semifinal da Copa do Brasil, jogando contra o Bahia. Renato falou em determinado momento sobre o Luan, Rafa, mais uma vez o Renato falando sobre o Luan, um jogador que o Renato divulgou, né, que o Grêmio sim ele queria contar com o Luan, mas que tudo ainda depende de uma negociação entre ele, a direção, o Renato disse que não decide as coisas sozinho e também revelou que o Luan, o próprio jogador, ligou para o Renato, então
se aproxima de um retorno, né, Rafa? O Lua tá querendo, o Renato quer, talvez a parte da torcida quer também, talvez a direção queira ou não queira, isso a gente não sabe, mas vamos ouvir mais uma vez Renato Portaluppi. Não tem o Renato Portaluppi? Para aí, eu não sei, acho que tem. É pra ter, né? Era pra ter o Portaluppi agora aí aparecendo, mas não apareceu. Mas então, vamos dizer... Com o Guerra, com o Luiz, com o Antônio, eu não ando no clube, eu simplesmente opino. Como era o mesmo caso do Juan, a gente estava nesses 2 jogos importantíssimos, o de sábado, o de domingo contra o Botafogo e de hoje. Amanhã a gente vai voltar, amanhã depois conversar. Eu falei para vocês lá atrás que é muita calma nessas horas, não é assim, não sou eu sozinho que decido, a gente sempre quando conversa tem sempre 3, 4 pessoas e essas 3, 4 pessoas opinam, entendeu? Sempre 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma. E aí, essa ligação aí, hein? Pois é, né, Rafa? O Renato disse que ligou pro Luan, agora o Renato disse que o Luan ligou para ele, então o retorno está cada vez mais próximo de Grêmio com o Luan que foi muito feliz aqui em Porto Alegre, pode voltar, talvez reencontrar o seu futebol e a gente torce para isso, né, Rafa? Teve aquele episódio triste lá em São Paulo, que o Luan foi agredido, torcemos para que ele sim volte pro Grêmio, é uma estrela o Luan, né, Rafa? Por mais que não esteja jogando tão bem assim, o Luan tem todo uma estrela, cornetava o Inter, então, e recebia corneta também, então o Luan tinha uma certa rivalidade aqui em Porto Alegre. Os colorados não gostam, os gremistas gostam, parte da torcida não quer que ele volte por conta do ritmo que o Luan tá tendo, né, Rafa? Não joga, tem esses problemas extra-campo, mas talvez o Luan volte sim. Rafa, mais uma fala do Renato que falou após o jogo contra o Bahia pra gente repercutir sobre Michael que voltou a ser assunto no Grêmio. Renato falou que o interesse do clube é contar com o jogador também quer vir, mas que ninguém vai fazer loucuras, e citou inclusive Celso Rigo, o tio Patinhas. Ele falou, o tio Patinhas tem dinheiro, mas ninguém vai fazer loucuras. Vamos ouvir Renato Portaluppi. Cri. Peraí, cara, não tem? O que houve? Para aí. Fortes emoções nessa sexta-feira, inclusive. O Rafael pessoal tá no outro ritmo. O negócio. E aí, Suelen, tem ou não tem? Valendo R$1.000. Tem Agora ou não sim, tem? vamos Tem ouvir mais? o Renato sobre o Michael. Vamos ver. É um desejo que a gente tem de trazer o Michel. Agora, o tio Patinhas quer ajudar a gente? Sim, ele quer ajudar a gente. Mas aí tem o Guerra, tem o Luiz, tem o Antônio, tem o senhor, que a parte financeira é com eles, entendeu? É que eu falo, muitas vezes a gente encontra o jogador, no caso do Michael, mas aí você vai contratar, eles pedem um absurdo. Você pede por empréstimo, eles não querem emprestar, eles só querem vender. Enfim, é com eles, vocês têm conversado. Eu tenho conversado com o jogador tem manifestado o desejo dele de vir trabalhar comigo aqui no Grêmio, mas é aí que eu falo, aí é a parte financeira, também ninguém vai fazer loucura. E aí, hein, o tio Patinhas, né? Pois é, Rafa, o Renato ali bem... Tava feliz, né? O Grêmio tinha se classificado, fez uma brincadeira. O Celso Rigo, inclusive, que é um dos apoiadores que trouxe o Soares pro Grêmio, tá? Paga parte do salário do Luiz Soares, claro, tem toda a compensação com a sua empresa, também o Celso Rigo, mas ele falou ali antes do jogo começar, aquele jogo que atrasou mais de 1 hora, que sim, poderia ajudar o Grêmio a trazer o Michael, mas eu arrisco a dizer que o Michael não vem, né, Rafa? Se o Celso Rigo disse que pode sim ajudar, o Renato disse que quer, o Grêmio disse que quer, mas que os valores são absurdos, deve ter sido uma negociação não muito fácil que não deu certo, né? Então, não deve ter, não, a questão do Michael não deve acabar desembarcando aqui em Porto Alegre, não. Ele tinha outras possibilidades, inclusive de retornar para o Flamengo. Não deve acontecer também, porque o Flamengo já fez outras contratações para a posição. Tem o interesse do Corinthians e do Palmeiras. Será? Acredito que não. Acredito que o Michael vai ficar lá no Al Hilal mais uma temporada, pelo menos. Tá certo, Rafa Rezende. Valeu, então. Fechou. A gente vai falando aí. Com fortes emoções hoje. Com fortes emoções. Segunda-feira a gente volta a conversar aqui para falar do final de semana. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Bom final de semana.